Então hoje nós vamos para o último capítulo do livro de Jonas, encerrar aqui a pregação expositiva desse livro. Vamos abrir aí em Jonas capítulo 4. Engole Jonas e ele ora dentro do peixe, pedindo a Deus misericórdia, né? E Deus ouve e faz com que o peixe coloque Jonas para fora, vomite em terra. E Jonas resolve, Deus manda novamente Jonas pregar. E Jonas vai e prega em Nínive. E aí a gente vê que Nínive é convertida, e que termina o capítulo 3 aí, no versículo 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E aí a gente pergunta, capítulo 4, por que do capítulo 4? Se a história já se concluiu na seguinte forma, que Jonas fez aquilo que Deus mandou ele fazer, e Nínive se converteu, né? Deus a converteu, mediante a sua palavra, né? Quando Jonas prega a mensagem, né? E aí, o livro de Jonas não poderia terminar aqui, né? O que poderia se escrever mais sobre essa história, se o principal já foi contado, né? Mas aí nós temos o capítulo 4. Não sabemos se foi Jonas quem escreveu Jonas, ou se foi alguém que Jonas contou o que tinha acontecido, tudo que aconteceu com ele, né? E escreveu. Mas o certo é que o capítulo 4, ele é muito importante para o livro de Jonas. E a gente vai entender por que é tão importante, né? E uma dica é o seguinte: Jonas, a gente sabe que Deus mandou Jonas pregar em Nínive, que era uma cidade muitas pessoas muito más, e Jonas não quer ir. E a gente poderia cogitar que Jonas não quis ir porque achava que eles que eles poderiam fazer algum mal a ele, não poderiam receber bem a ele, né? Poderiam matá-lo. Ou não se diz por que Jonas não obedeceu ao mandato de Deus de pregar em Nínive. Não se diz, né? A gente só vai descobrir por causa do capítulo 4. Porque o capítulo 4 vai mostrar o coração de Jonas. Porque o que se passava no coração de Jonas. Até mesmo a gente não... Quando Jonas está lá na barriga do peixe e ele ora a Deus, e ele se mostra grato porque Deus o salva, né? Mas e aí depois disso, quando Deus fala com Jonas e ele vai para Nínive pregar o que Deus havia dito que ele era para ele pregar, mas a gente não entende se Jonas realmente se arrependeu. Será que Jonas se arrependeu? Vamos dizer que o livro terminasse no capítulo 3. Jonas pregou o que Deus mandou pregar. Será que Jonas se arrependeu e foi para Nínive pregar e pronto, e cumpriu sua função? Se não fosse o capítulo 4, a gente não saberia nada disso. Então,
De início, quando a gente lê o capítulo 4, a gente vai entender que o coração de Jonas era diferente do coração de Deus. Certo? Jonas não pensava alinhadamente com Deus. E a gente vai entender por que ele foge. A gente vai descobrir por que Jonas foge. E a gente vai descobrir o que Deus está fazendo no coração de Jonas. Por que Deus insistiu com Jonas? Por que Deus mandou ele novamente ir a Nínive? Porque Deus não escolheu outro profeta. Deus conhece os corações e sabe que tinha profeta que seria obediente e faria tudo o que Deus mandou fazer. Mas vamos lá, vamos ler o capítulo 4 para a gente descobrir essas coisas, né? Então, o capítulo 4, versículo 1 diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro termina com essa pergunta de Deus a Jonas, né? O livro não traz a resposta de Jonas. Se Jonas entendeu, se não entendeu. Mas, já que o capítulo 4 está aí, há esperança de que Jonas entendeu, né? Porque senão ele não tinha nem colocado esse capítulo 4 aí, né? Nem tinha falado nada disso. Mas ele falou da revolta dele, ele falou da lição que Deus deu a ele e da pergunta que Deus fez a ele. Então, a grande esperança de que Jonas tenha entendido a lição, né? Então, o que a gente vê nesse capítulo é que Jonas, ele conhecia Deus. Ele conhecia que Deus era misericordioso, que Deus era, como ele diz aí, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
nós também conhecemos a Deus, né? Nós conhecemos que Deus é amor, Deus perdoa, é perdoador, é salvador. E aí? Mas quando Deus nos manda amar, mas quando Deus nos manda perdoar, mas quando Deus nos manda pregar, mas quando Deus nos manda qualquer coisa para a gente fazer, como a gente reage a Deus? Às vezes a gente não concorda, às vezes a gente não entende como Deus nos diz para fazer certas coisas pela tua palavra, né? Pela palavra dele. Mas o que a gente sabe é que Deus realmente tem um coração misericordioso. E Jonas também sabia disso, não somente por conhecer o Deus de seus pais, as histórias sobre o Deus Criador, o Deus Salvador, que salvou o seu povo lá do Egito, clamou por salvação e Deus o ajudou. E quando ele sai de dentro do peixe, ele resolve, quando Deus manda novamente ele fazer, ele resolve fazer. A gente poderia pensar, então Jonas se arrependeu. Mas será que Jonas foi pregar em Nínive agora, depois, né? Porque ele realmente se arrependeu do pensamento dele, desse pensamento que ele disse: eu sei que se eu for pregar em Nínive e o povo se arrepender, Deus vai perdoar. Ele poderia se lembrar, mas Deus perdoou a minha desobediência, então eu vou lá pregar porque Deus pode perdoar a desobediência deles. Só que ele não queria isso. Você percebe como ele foi alvo da misericórdia de Deus e estava agradecido. Talvez tenha sido isso que levou ele a pregar: agora Deus me salvou, eu vou fazer o que Ele manda. Isso seria até uma boa motivação. Se Deus me salvou, não seria a motivação perfeita que Deus quer, mas seria já alguma coisa, né? Eu sou grato a Deus por me salvar, então eu vou fazer o que Ele manda. Mas a gente vê que não foi isso bem, porque ele não continuava a não concordar com o que Deus ia fazer, o que Deus poderia fazer e que provavelmente ia fazer, pelo que ele conhecia de Deus. Mas também poderia ter outra motivação. Poderia ser porque ele pensa assim: Deus me perdoou, Deus me salvou, mas eu não vou arriscar outra vez. Se eu não obedecer a Deus novamente, pode ser que Ele realmente deixe eu morrer nessa segunda vez. Deus não é obrigado a nada. Pode ser que foi por medo, por temor de reprovar, eu vou. Não foi isso. Porque a gente tem certeza por causa do capítulo 4, onde ele fica revoltado e fica esperando até mesmo Deus mudar de ideia. Ele se revolta contra Deus. Você vê que aqui no versículo 1 de 4, de 1 a 4, mostra a revolta de Jonas, né? Ele diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então ele estava revoltado por Deus não ter destruído, por Deus perdoar a Nínive.
Só que aqui dá a entender que ele ainda tinha esperança de que Deus mudasse de ideia. Ele ainda tinha alguma esperança de que com essa história, com esse desabafo, Deus ainda mudasse de ideia. Mas por isso é que ele vai aqui no versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então ele diz, mas eu vou esperar se realmente Deus vai ter misericórdia dessa cidade, né? Porque ele disse que em 40 dias ia ser subvertida. Vamos dizer que ele passou 3 dias, né, pregando, mas vamos dizer que ele ficou aguardando aí. Se realmente nos 40 dias Deus iria realmente mandar o castigo. Que não acontece, né? A gente vê que não acontece. E aí Deus precisa dar uma lição para mudar o coração de Jonas, né? A gente viu, o coração de Jonas era diferente do coração de Deus. A gente viu que Jonas foge porque conhece o coração de Deus e sabe que quase com certeza Deus vai ter misericórdia se aquelas pessoas se arrependerem. E a gente sabe que Deus fez tudo isso. Deus, ele não desiste de mandar Jonas porque ele queria fazer alguma coisa no coração de Jonas. Ele queria fazer uma transformação no coração de Jonas. Ele queria deixar o coração de Jonas alinhado com o coração dele. Entendeu? Então, o Deus misericordioso, ele deseja que seus servos compartilhem o seu coração benigno e misericordioso. É uma lição que a gente aprende nesse capítulo e aprende até mesmo no livro todo, que Deus, ele deseja que os seus servos, eles compartilhem o seu coração benigno e misericordioso. Que não seja apenas eu vou fazer porque Deus mandou fazer, mas eu vou fazer com amor, com empenho, com entusiasmo, porque Deus, eu estou servindo a Deus. E Deus, eu estou sendo um instrumento de Deus. Isso não acontece com Jonas, porque Jonas, ele odiava os ninivitas. Ele não amava os ninivitas. Porque se ele amasse os ninivitas, ele teria ido com todo gosto. Isso quer dizer que é aquela parte que Jesus fala que é difícil. Amar o inimigo. A gente tem que amar o inimigo. E isso é difícil. Isso é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. E Deus, ele está nos dando lições todos os dias e nos ensinando a isso, né? Pode não ser a gente ir para a barriga de um peixe, pode ser outras coisas, mas Deus, ele está querendo transformar o nosso coração para ficar semelhante ao coração dele. Misericordioso, amoroso, certo? Então Deus, ele quer trabalhar o coração dos pregadores e não apenas dos ouvintes, para que a sua obra seja completamente misericordiosa. Então Deus, ele quer trabalhar não somente o coração daqueles que ouvem o Evangelho, que ouvem a mensagem, a palavra de Deus, mas aquele que está pregando também o Evangelho. Deus quer transformar o seu coração, o meu coração. Tá certo? Então Deus, ele quer trabalhar o coração do pregador. O pregador que eu falo não é só o pregador de púlpito, o pregador da igreja, é o pregador do Evangelho. É eu, é você, aonde nós estivermos. Tá certo? Então, como nós nos temos comportado diante de que Deus manda a gente fazer, para amar as pessoas, para pregar o Evangelho para elas, para ajudá-las. Nós estamos fazendo com todo gosto isso?
Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos fugindo de fazer isso, como Jonas fugiu? Por que Deus não enviou outro profeta que ele fosse obediente? Por que ele insistiu com Jonas? Porque ele queria ensinar algo a Jonas. Ele queria transformar o coração de Jonas. Por isso é que ele não desistiu de Jonas. Deus não desiste e Deus quer trabalhar na vida dos fracos para torná-los servos fiéis a Ele. Deus tinha um propósito maior, que não envolvia apenas a salvação dos ninivitas, mas seus servos Jonas, e até mesmo o povo de Israel, e até mesmo nós. Deus tinha um propósito, e esse propósito, essa lição que Deus queria ensinar a Jonas, e que ele ensina com a história de Jonas para nós, é uma lição que era para transformar o coração de Jonas, para mais tarde transformar o coração da nação de Israel, ensinar algo a Israel sobre o relacionamento deles com os gentios, para ensinar a nós hoje como nos comportar diante das pessoas que não conhecem a Cristo, das pessoas que são más, mesmo as que não são tão más, mas que não conhecem a Deus e que até podem ser resistentes ou escarnecer da gente. Então Deus ele nos ensina através desse livro, dessa história, como a gente deve fazer, certo? O que Deus ele tem uma salvação, e essa salvação nos alcançou, mas essa salvação Deus quer alcançar mais outras pessoas, e a gente não sabe o quanto vai ser do nosso círculo de amizade ou até de inimizade, como vai ser, quem vai ser alcançado, mas é certo que Ele manda a gente pregar para qualquer pessoa, até mesmo para o nosso inimigo. Deus ele é o dono de tudo, Ele é soberano na salvação. Por isso é que a gente cantou, a Deus pertence a salvação. Quem resolve a quem Ele vai salvar ou não é Deus. Mas é certo que Ele quer usar a nós e a proclamação da sua palavra, como Ele usou Jonas. Mesmo sem querer a salvação daquelas pessoas, Jonas foi fiel ao que Deus disse para ele dizer. Se nós formos fiéis em dizer aquilo que Deus manda a gente dizer, Deus vai alcançar outras pessoas que a gente nem imagina, certo? Porque o poder não está em nós, e a gente vê que o poder não estava nem na intrepidez de Jonas, porque Jonas com certeza estava pregando meio desinteressado, né? Mas o poder está na palavra de Deus. Às vezes a gente acha que o poder está em nós. Eu não vou pregar porque eu não sou tão convincente, porque eu não sou tão conhecedor. E por que você não é convincente? Porque você não é conhecedor. Pelo menos porque você não é conhecedor da palavra de Deus. Porque você não tem a oportunidade de lê-la, porque você não tem a oportunidade de estudá-la. Tem que ver até isso. Mas se você não tem nada disso, mas você tem vontade de pregar, você já viu pessoas analfabetas que pregam o Evangelho? E Deus as usa? Deus não usa só teólogos, talvez seja os que Ele use menos para pregar o Evangelho, mas Ele usa pessoas que conhecem o Evangelho, porque creram no Evangelho,
e, portanto, sabem explicar para o outro como é que alguém é salvo, mesmo sendo pecador. Então, a gente vê que o que resume o capítulo 4 é que Deus contrapõe a ira do coração do homem com a misericórdia do seu coração. Deus contrapõe a ira do coração do homem, do coração de Jonas, e às vezes do nosso coração, com a misericórdia do seu coração. A salvação do homem, ela pertence ao Senhor e provém do coração gracioso e misericordioso. A gente tem que ver isso. Se somos salvos, não é porque merecemos. Se somos salvos, não é porque somos melhores do que as outras pessoas. Somos salvos porque fomos alvos do poder soberano de Deus sobre nossa vida, do convencimento do Espírito Santo sobre nós. Então nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas Deus teve misericórdia e graça e derramou isso sobre nós. Então, os ninivitas eram muito maus, e os israelitas eram escolhidos de Deus. Mas pode-se ver que os ninivitas foram alvos da misericórdia de Deus, assim como Israel era alvo da misericórdia de Deus. O que podia Israel ser melhor do que os ninivitas, só se eles tivessem sido alcançados pela graça de Deus, e eles foram muito alvejados pela misericórdia de Deus. O que a gente pode perceber é que os ninivitas eram descrentes e os israelitas crentes, mas se não fosse Deus se revelar a Israel e ter misericórdia de Israel, Israel seria igual ou pior aos ninivitas. É tanto que você vê que quando Israel se afasta de Deus, ele começa a cometer os mesmos pecados que os outros povos cometiam. Eles chegavam a sacrificar suas crianças ao deus Moloque lá, ao deus, eu esqueci o nome, acho que é Moloque mesmo. Então eles foram capazes de fazer isso. Por quê? Porque Deus tinha sido misericordioso, revelado a sua palavra a eles, mas existiam pessoas desobedientes e incrédulas mesmo dentro dos israelitas. Isso quer dizer que o que faz a diferença é a graça de Deus que é derramada sobre cada um, entendeu? Quando Deus abandona ou quando Deus tira a sua graça de um determinado povo ou de uma determinada nação, ai daquela nação, porque ela vai caminhar para a destruição, ela vai caminhar para cometer coisas horríveis. Pode ser, quando Deus tira a sua graça, os homens se destroem em seus pecados. A Bíblia diz que quando Deus for julgar o mundo, Ele vai tirar o freio do mundo, Ele vai tirar a sua graça de cima das pessoas. E aí as pessoas são entregues a si mesmas e elas cometem pecados horríveis. O que eu quero dizer é que tudo isso, todo o arrependimento, a salvação, ela vem totalmente do Senhor. Se não fosse o Senhor ser misericordioso conosco, nós iríamos seguir o mesmo caminho de que pessoas seguem por aí, né? Talvez a gente não seja tão pessoas porque nós fomos ensinados a palavra de Deus de alguma forma e o temor de Deus de alguma forma por nossos familiares, mas porque Deus de alguma forma agiu sobre nós com a sua graça. Então a salvação do homem pertence ao Senhor e provém do coração gracioso e misericordioso dele. A nossa salvação é fruto disso e Deus quer que vivamos com base nesse amor. Deus quer que a gente entenda que nós somos frutos da sua graça e da sua misericórdia. Jonas viu isso lá no ventre do peixe, mas nós vemos isso todo o tempo na história bíblica. Nós somos salvos
pura e simplesmente por causa da graça e misericórdia de Deus. Não tem outra maneira de ser salvo a não ser crendo na graça do Senhor, na sua salvação que é oferecida através de Cristo. Não podemos acreditar que somos melhores do que as outras pessoas e merecedores das bênçãos de Deus, nem da salvação, nem de outras bênçãos. Tudo que Deus nos dá é pela sua graça. Por isso é que Paulo diz: a sua graça me basta, porque por ela vem todas as coisas. E a gente pode ver, irmãos, que isso é uma coisa que está na palavra de Deus totalmente em outros livros da Bíblia. A gente vê que Deus, em Jesus, Ele sem culpa e por obediência, o Senhor Jesus, Ele desceu ao mais profundo abismo para nos resgatar por sua graça e misericórdia somente. Em Efésios 4:9, falando sobre Jesus, ele diz: ora, que quer dizer subiu, ele está falando subiu aos céus, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui diz assim: Jesus, ele desceu dos mais altos céus, da sua glória, e veio para a terra, viver como um ser humano, sofrer na carne as necessidades físicas, como fome e sede, dor. Foi chicoteado, foi humilhado, foi batido, né? E foi até morto, e foi até a sepultura. Ele fez tudo isso, e isso foi pior do que o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele desceu até o mais profundo abismo, dentro daquele ventre. Jesus diz que ele, Jonas, é como se fosse um tipo de Jesus. A grande diferença é que Jonas, ele fez isso, aconteceu isso com Jonas por disciplina de Deus, por causa da desobediência de Jonas. E com Jesus foi justamente o contrário. Jesus, ele desceu dos céus, veio para a terra, desceu ao nível dos homens, sofrer as coisas que os homens sofrem, e ainda pior, e até morrer, e até ser sepultado, e ir para debaixo da terra, no caso lá, não, na época não era debaixo da terra, mas na sepultura, porque era um túmulo, né? Não era enterrado, mas ele desceu ao mais baixo nível que o ser humano pode ter, para poder fazer o quê? Para poder nos salvar, para poder, por causa da misericórdia e a graça de Deus, para nos substituir. Então Jesus, ele fez tudo isso para nos salvar, mostrando o coração de Deus, o coração amoroso e misericordioso de Deus. Em Filipenses, lá em Filipenses diz que ele se humilhou, se tornou em semelhança de homem, né? Foi humilhado até a morte, e a morte de cruz, que era a pior de todas. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele mostra a sua grande misericórdia, o seu grande amor em nos salvar, fazendo algo parecido com o que aconteceu com Jonas, descendo ao mais profundo abismo para nos resgatar. Foi o que Jesus fez. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Mas como Jonas também, que saiu de dentro daquele peixe, foi vomitado fora e foi pregar o evangelho em Nínive, Jesus, ele foi ressuscitado dos mortos, levou a salvação para os gentios, que somos nós, através da sua igreja. Então, Jesus, ele fez tudo isso, conquistou a salvação na cruz e disse para nós, assim como ele disse para Jonas: vá e pregue o evangelho para todos os gentios. Já no Velho Testamento, com isso aqui, Deus está dizendo:
Deus, ele não se incomoda apenas com Israel, ele se incomoda com o povo, com todas as nações, com os gentios. Ele quer salvar pessoas de todas as nações, não somente Israel. Então Jesus ele fez tudo isso e ele mandou, assim como ele mandou a Jonas, vai e prega aos gentios, para que eles sejam salvos, para que eles se arrependam e sejam salvos. Agora é com vocês. E a gente, assim como Jonas, que nós recebemos agora essa ordem de Deus de ir pregar o evangelho aos gentios, o que é que nós devemos fazer? Você tem dúvida de que você recebeu a ordem de Deus para pregar o evangelho às pessoas? Pois veja Deus falando contigo aí em Mateus 28. Vamos para abrir em Mateus 28. Agora se sinta aqui como um Jonas. Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, fazei discípulos. Como é que se faz discípulos? Pregando o Evangelho. Essa é a nossa missão. Por que temos fugido dessa missão? Por que temos fugido de Deus quanto a isso? Qual o nosso motivo? Medo deles? De falar do Evangelho para eles? De desagradá-los? Pensar que não se arrependerão, que isso será inútil? Mas pensar assim seria não acreditar na palavra de Deus e no Deus que faz a obra através do Espírito Santo. Achar que não merecem, como Jonas achava, isso aí não merece não. Ou então é porque a gente não ama essas pessoas. Mesmo que a gente não considere inimigos, mas será que a gente não ama essas pessoas que estão aí ao nosso redor e que nós sabemos que se não crerem, não serão salvas, serão condenadas? Então isso é a primeira coisa para a gente aplicar aqui na nossa vida. Por que essa igreja tem se calado? Segundo, a salvação só vem do Senhor. Ele é soberano e ela é uma obra dele, mas é feita através da pregação fiel da sua palavra. Romanos 10, 14 diz isso. Como crerão se não há quem pregue? A gente sabe que só serão salvos se crer no Evangelho, se crer na salvação através da morte de Cristo na cruz. Mas como crerão se não há quem pregue? É o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 14. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que fazer e crer que Deus vai salvar aqueles gentios que Ele quer salvar. Ou seja, aqueles descrentes que Ele quer salvar. Terceiro, Deus expressa interesse por todos os tipos de pessoas, mesmo aqueles que preferimos odiar. Temos que nos alinhar a Ele nessa obra, irmãos. Temos que nos alinhar a Deus nessa obra. Não é, mesmo as pessoas que a gente não gosta, que a gente pode preferir descartar, mas Deus, Ele salva todo tipo de pessoa. Deus salva, às vezes, assassinos. Deus salva, às vezes, as piores pessoas. Então, a gente só tem que pregar. É nosso privilégio sermos profetas de Deus, mas Ele se agrada que seus servos não o façam por obrigação ou medo, mas com alegria e empenho. Ou seja, a gente às vezes faz por obrigação ou medo, embora seja um privilégio, a gente às vezes faz por obrigação ou medo. Mas Deus quer que a gente faça com alegria, porque isso é sinal de que nós estamos alinhados com o coração dele. Outra coisa, Deus é um Deus dos começos. O
profeta experimentou o perdão de Deus quando foi infiel e recebeu outra oportunidade, assim como Nínive recebeu a sua. Ou seja, todos nós pecamos, todos nós erramos. E Deus nos dá outra oportunidade, como Ele deu para Jonas. Mas a gente está disposto a dar oportunidade para os irmãos recomeçar, para os irmãos se arrependerem, ou até melhor, se os irmãos não estão se arrependendo, eles estão sendo mostrados de que eles têm que se arrepender. A gente tem dito por que eles precisam se arrepender, porque aí se eles sabem o que deve se arrepender e não se arrepende, aí vai ser o problema deles, mas não o nosso mais. Para transformar o nosso coração e alinhar ao dele, Deus pode nos disciplinar e insistir conosco em nossa teimosia pelo pecado, para o nosso próprio bem. A gente aprende também com Jonas que se a gente teimar com Deus, Deus às vezes, ou quase sempre, Ele vai nos disciplinar. Ele vai encontrar maneiras de nos ensinar lições, como mostrou aqui a Jonas, através quando ele manda um verme para comer a planta que ele estava servindo de sombra para ele, né? E depois manda um vento quente e o sol quente para Jonas sentir na pele o que é sentir a mão de Deus pesando sobre ele. E aí ele diz assim: você se beneficiou das minhas benesses, da minha graça e gostou, né? E depois reclamou quando não recebeu. Então eu não tenho o direito de salvar aqueles que eu quero, aqueles que eu fiz. E aí ele diz aqui, 120.000 pessoas lá em Nínive eram crianças. E se ele estava dizendo que eles não mereciam porque eram muito maus. Mas ele disse, olha, desses maus aí, que talvez fossem 600.000, 120.000 eram crianças. E ainda tinha pessoas que, ainda tinha os animais, que também não tinham nada a ver com a coisa. Então eu não hei de ter misericórdia? Então, irmãos, a gente tem que buscar ter um coração misericordioso para com as pessoas. E a gente não assistir as pessoas todos os dias, morrer pessoas sem Cristo, e a gente calado, seja no trabalho, seja na roda de amigos, seja na igreja, seja de qualquer forma, nós temos ficado calados sem pregar o Evangelho. Nós temos sido intolerantes até mesmo com os pecados que a gente deveria perdoar uns aos outros. Porque o que Deus diz é que nós devemos perdoar como Ele nos perdoou, ser graciosos como Ele foi, ter paciência uns com os outros, porque todos nós somos pecadores e não existe bondade em nós que não seja vinda da graça de Deus, da bondade de Deus que já está trabalhando no nosso coração. Então, vamos buscar cada vez mais alinhar o nosso coração com o coração de Deus e saber que Deus quer sim que a sua igreja cumpra a missão principal que ela tem nessa cidade. E a missão principal é pregar a salvação para essa cidade e para todos que nós tiver ao nosso redor. Então é isso. Você que ouviu a pregação e que ainda não creu na salvação de Cristo na cruz, saiba que se você se arrepender dos seus pecados e confiar no sacrifício de Cristo na cruz, Deus vai lhe salvar, assim como salvou Nínive, assim como salvou
Jonas, assim como ele tem feito essa salvação sobre tantas pessoas no mundo, assim como chegou até nós, ele quer fazer na vida de muitas pessoas, no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país e no mundo. E ele vai mandar, não vai mandar a nós, ele tem mandado a nós, como Jonas fez com Jonas, simplesmente proclamar a sua palavra. E essa palavra é: quem crê no Evangelho será salvo, e quem não crê e quem rejeitar será condenado. Então é isso que nós devemos fazer.